Tem algo acontecendo na sua família que já não pode mais ser tratado como coincidência. E a parte mais séria é esta: se quem foi marcado para romper o ciclo continuar adiando o passo, o mesmo padrão pode se fortalecer mais uma vez. Já percebeu como, em algumas casas, a mudança sempre quase acontece, mas para na beira do milagre? Nem todo mundo vai entender isso de imediato, mas no mundo espiritual, certos pesos não caem sobre qualquer pessoa. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E neste vídeo ele vai mostrar por que o escolhido quase sempre é aquele que sente primeiro o incômodo, a pressão, o chamado e até a resistência invisível. E se essa confirmação tocar onde ninguém vê, então já passou da hora de se inscrever no canal e fortalecer esta comunidade que foi levantada para discernir o que muitos ainda ignoram. Ao longo desta mensagem, ele vai revelar por que algumas dores se repetem, por que a responsabilidade espiritual assusta tanto, como nasce a verdadeira transformação e o que fazer quando o seu destino começa a ameaçar a velha estrutura da casa. Será que o céu está tentando acordar alguém dentro da sua linhagem? E será que a pessoa que precisa entender isso com urgência está ouvindo estas palavras agora? Há pessoas que passam a vida inteira olhando para o mesmo problema, sem realmente enxergá-lo. Elas veem a tensão na família, o desgaste nas palavras, o cansaço nos olhos de todo mundo, mas transformam tudo em rotina, como se a dor repetida fosse apenas parte normal da vida. O escolhido, porém, não recebe esse luxo de continuar dormindo no automático. Ele percebe primeiro que há algo errado, e essa percepção já é uma forma de chamado. É estranho, porque no começo nem ele entende o que está sentindo com tanta força. Só sabe que certas conversas pesam mais, certos ambientes drenam mais, certos silêncios gritam mais, enquanto os outros se adaptam ao caos. Ele começa a sufocar dentro dele, não porque seja fraco, mas porque foi separado para notar o que os outros normalizaram. E quando Deus quer iniciar uma mudança, quase sempre começa inquietando quem foi marcado para reagir. Talvez seja por isso que ele se sinta deslocado até nos lugares onde deveria descansar. A mesa da casa parece igual, as pessoas são as mesmas, a rotina segue parecida, mas por dentro algo insiste em dizer que aquele ciclo não pode continuar mandando em tudo. É como se uma confirmação silenciosa tocasse sua consciência e repetisse que o tempo de tolerar o velho está acabando. E quando essa voz cresce, ignorá-la deixa de ser alívio e começa a virar perigo. Muita gente chama isso de sensibilidade exagerada, drama ou peso emocional sem motivo. Só que o mundo espiritual chama de discernimento, e discernimento sempre vem antes da ruptura. Quem enxerga antes, também sente antes, sofre antes e carrega perguntas que mais ninguém quer fazer. Por que essa casa sempre gira em torno das mesmas feridas, das mesmas faltas, dos mesmos medos? Quem vai ter coragem de encarar o que todos fingem não ver até hoje? O problema é que perceber não é confortável e quase nunca vem com aplauso. Perceber é o começo de uma urgência, porque depois que os olhos se abrem, a omissão pesa mais. É aí que o destino começa a se aproximar de um jeito que assusta e confirma ao mesmo tempo. Porque uma coisa é viver dentro de uma história quebrada, outra é entender que talvez ele tenha sido chamado para interrompê-la. E quando essa verdade entra, o peso deixa de ser apenas ver a ferida e passa a ser carregar a responsabilidade. Existe um tipo de fardo que quase ninguém consegue explicar com facilidade. É o peso de sentir que a própria postura pode definir a próxima estação da família inteira. Não porque ele seja melhor do que os outros, mas porque a responsabilidade espiritual encostou nele primeiro. De repente, suas escolhas parecem maiores, suas quedas parecem mais perigosas, e seus passos começam a ter consequência coletiva. Isso assusta, porque o chamado não vem só com promessa, ele vem com um confronto. No início, a vontade mais humana é fugir disso tudo, pensar que é exagero, que outra pessoa poderia assumir essa função, que não é hora agora. Mas toda vez que ele tenta se convencer disso, algo dentro dele continua aceso, uma urgência sem barulho, uma confirmação sem placa, uma pressão santa que não o deixa descansar por completo.
como se o céu estivesse avisando que a demora dele pode custar caro para quem virá depois. Muitas famílias vivem presas a padrões que parecem invisíveis para quem nasceu dentro deles. Brigas que nunca se resolvem, medo de prosperar, escassez emocional, dependência, orgulho e frieza espiritual. Tudo isso vai se acumulando como se fosse herança inevitável, como se ninguém pudesse mexer nessa estrutura. Mas quando o escolhido desperta, ele começa a sentir que aceitar isso seria concordar com uma prisão antiga. E é nesse ponto que a mudança deixa de ser uma ideia bonita e vira uma missão incômoda. Há quem carregue esse peso no quarto, em silêncio, sem contar para ninguém. Olha para os pais, para os irmãs, para a história da casa e percebe rachaduras que vêm de muito longe. Sabe que continuar vivendo do mesmo jeito pode parecer mais fácil hoje, mas pode custar décadas amanhã. Por isso a alma dele não relaxa totalmente, mesmo quando tenta fingir que está tudo sob controle. Quem foi tocado por um destino maior nunca consegue se anestesiar por muito tempo. E aqui está a parte que muita gente evita ouvir. Se ele foi separado para iniciar algo, então a sua omissão também produz efeito. Não decidir já é uma decisão, e permanecer neutro diante do ciclo também fortalece o ciclo. Essa é a ameaça direta que poucos têm coragem de encarar, porque ela corta as desculpas pela raiz. E quando essa verdade finalmente entra, a próxima pergunta deixa de ser se ele consegue e passa a ser se ele vai obedecer. Quase sempre, quem mais precisa da sua luz é quem mais estranha quando ela começa a acender. Isso parece injusto, mas acontece o tempo todo dentro de casa. A família diz que quer paz, quer cura, quer avanço, quer restauração. Só que quando alguém realmente começa a romper o ciclo, o ambiente sente a pressão da verdade chegando perto. E é aí que nasce a resistência que confunde, fere e tenta desacelerar o escolhido. Nem toda oposição vem de maldade declarada. Às vezes ela vem disfarçada de conselho, do ironia livre, do piada repetida, de desânimo jogado no ar. É aquele olhar que diz, sem palavras, que seria melhor ele voltar a caber no padrão antigo. Porque a transformação de uma pessoa não mexe só com a vida dela, mexe com as desculpas de todo mundo ao redor. Quem muda de verdade expõe o quanto o resto da casa se acostumou a sobreviver abaixo do que poderia viver. Isso cria uma tensão espiritual e emocional muito forte. A presença dele começa a denunciar o que antes passava despercebido. E isso incomoda mais do que parece. Sua nova postura revela a passividade dos outros. Sua clareza revela a confusão. Sua fome de Deus revela o vazio do ambiente. De repente, sem dizer muita coisa, ele se torna um lembrete ambulante de que a casa poderia estar diferente. E ninguém lida bem com um espelho quando passou tempo demais fugindo do próprio rosto. Talvez ele já tenha sentido isso em frases pequenas que deixam marcas grandes. Você mudou demais. Você tá estranho. Isso é exagero. Para que tudo isso agora? Essas palavras raramente são apenas opinião. Muitas vezes são mecanismos de defesa contra a ruptura. Porque quando o destino de alguém começa a se manifestar, o velho sistema tenta negociar permanência. Ele sabe que, se conseguir fazê-lo duvidar, talvez ainda mantenha a família presa ao mesmo ciclo por mais um tempo. Por isso, a resistência não deve ser interpretada rápido demais como sinal de erro. Em muitos casos, ela é uma confirmação espiritual de que algo importante está mesmo sendo tocado. Territórios antigos não perdem espaço em silêncio, e padrões de anos não recuam, sorrindo. Se a casa começa a reagir quando ele desperta, é porque a luz realmente entrou onde antes reinava acomodação. E quem entende isso começa a perceber que a rejeição pode ser só o início de uma guerra muito mais reveladora. Muita gente imagina que todo o processo de Deus começa com aplauso, apoio e portas abertas. Mas a verdade é mais misteriosa e mais séria do que isso. O chamado quase nunca chega parecendo confortável, e a mudança quase nunca nasce sendo celebrada. Na maioria das vezes, tudo começa com estranhamento, silêncio e uma sensação de que algo grande está se formando sem aviso. É nesse terreno que o escolhido aprende a não depender da validação de quem ainda não entendeu o que o céu começou. O início de uma ruptura espiritual costuma ser confuso até para quem foi chamado. Ele sente o peso, percebe a urgência,
Nota a pressão aumentando, mas ainda não vê o quadro inteiro. Parece que Deus mostra pedaços primeiro, como quem prepara o coração antes de revelar a estrada. E isso tem um motivo, porque destino grande demais, entregue cedo demais, pode assustar mais do que fortalecer. Então, o processo começa silencioso, cortando ilusões, reorganizando prioridades e mexendo no que estava fora do lugar. É por isso que tantos homens e mulheres de Deus passaram por fases de invisibilidade. José foi rejeitado antes de governar. Davi foi esquecido antes de ser levantado. Esther foi preparada antes de se posicionar. Na vida real continua parecido, embora muita gente queira romantizar o processo. Primeiro vem um aperto, depois a lapidação, depois a prova de fidelidade no secreto. Só que quem não entende esse caminho corre o risco de abandonar o processo justamente quando ele começa a ficar decisivo. O ambiente ao redor quase sempre interpreta mal esse começo. Vê distância onde Deus está criando foco, vê silêncio onde Deus está gerando discernimento, vê crise onde Deus está alinhando o coração. E como o velho padrão se sente ameaçado, ele tenta convencer o escolhido de que voltar ao normal seria mais seguro. Mas existe um perigo escondido nisso, porque voltar ao normal depois de receber luz nunca é voltar ao normal de verdade. É escolher a desobediência, sabendo que o destino já bateu na porta. Por isso, quem está vivendo esse estranhamento precisa entender o valor do que está acontecendo. Nem tudo que parece confuso é perda, e nem toda solidão é abandono. Às vezes, o céu está apenas separando o coração da pessoa do ruído antigo para que ela consiga ouvir com clareza. E quando essa fase é reconhecida pelo que realmente é, nasce uma força nova para suportar o processo sem desistir. Só que a batalha mais dura ainda não está fora. Ela começa dentro, no lugar onde ninguém vê e onde a decisão real finalmente será tomada. E se esta mensagem já começou a tocar em algo que ele vinha tentando ignorar há muito tempo, existe uma forma simples de fortalecer este trabalho. Abaixo do vídeo, nas opções, ele pode clicar em Valeu e enviar essa contribuição para ajudar o canal a continuar de pé, alcançando mais pessoas com conteúdos que despertam, fortalecem e trazem direção. Parece um gesto pequeno, mas muitas vezes é justamente esse apoio que mantém uma palavra viva chegando a quem precisa no momento certo. Porque o que vem agora talvez explique por que a batalha mais intensa nem sempre acontece fora, mas dentro de quem foi chamado. A guerra mais difícil do escolhido quase nunca começa do lado de fora. Ela começa quando ninguém está vendo, no quarto fechado, no pensamento acelerado, no coração cansado. É ali que ele percebe que não está apenas lutando contra o ambiente, mas contra tudo o que ainda tenta sobreviver dentro dele. Medos antigos, culpas acumuladas, inseguranças silenciosas e a tentação de voltar a ser menor para sofrer menos. E essa é uma batalha séria, porque o que não for vencido por dentro cedo ou tarde enfraquece o que deveria florescer por fora. Há momentos em que ele sente vontade de desistir antes mesmo de começar de verdade, não porque deixou de crer, mas porque a pressão de carregar um destino parece grande demais para uma alma ainda em processo. Ele ora, tenta se organizar, respira fundo, mas em certos dias a mente parece um campo de disputa. Uma parte quer obedecer, outra parte quer se proteger do preço da obediência. E é justamente nesse conflito que o mundo espiritual observa quem está pronto para parar de negociar com o próprio chamado. O perigo aqui é sutil, porque essa guerra interior nem sempre se apresenta como algo escandaloso. Às vezes ela chega como adiamento, como distração, como sono emocional, como aquela falsa sensação de que amanhã será um momento melhor. Só que muitas vidas ficam travadas porque transformaram o amanhã em esconderijo. E quando alguém escolhido começa a fugir daquilo que sabe que precisa enfrentar, o ciclo antigo agradece em silêncio. Ele sabe que, se conseguir atrasar a decisão, talvez consiga atrasar também a transformação da casa inteira. Por isso, existe uma urgência santa em reconhecer o que está acontecendo no íntimo. Se ele sente um peso diferente, se percebe uma inquietação que não cessa, se algo dentro dele continua chamando apesar do medo. Isso não deve ser tratado como excesso.
Pode ser uma confirmação espiritual de que o céu está pressionando áreas que já não podem continuar no controle. Um exemplo simples é quando a pessoa percebe que toda vez que tenta voltar ao velho padrão, perde a paz quase na mesma hora. Isso acontece porque há fases em que Deus já não permite conforto naquilo que antes parecia normal. Quem vence essa batalha interna começa a mudar o tom da própria presença. Ainda não resolveu tudo, ainda não chegou onde gostaria, mas já não fala como antes, já não se entrega tão fácil, já não se distrai com qualquer coisa. Há uma firmeza começando a nascer, e isso assusta o inferno mais do que muita aparência religiosa. Porque quando o interior começa a se alinhar, a estrutura do lado de fora logo sente o impacto. E o que virá depois dessa guerra talvez revele que um só passo verdadeiro pode romper um ciclo que parecia invencível. Toda mudança real dentro de uma família começa quando uma pessoa decide não repetir o que recebeu. Esse é o ponto em que a história para de andar em círculo e começa a buscar direção. O escolhido entende que não precisa ser perfeito para iniciar esse rompimento, mas precisa ser consciente e constante. Ele talvez não consiga mudar todos ao redor imediatamente, mas consegue impedir que o velho padrão continue comandando suas decisões. E isso já é mais poderoso do que muita gente imagina. Romper o ciclo não é fazer discurso bonito, nem tentar controlar a vida de todo mundo. É escolher falar diferente quando a casa está acostumada a ferir. É escolher calar na hora certa, quando antes só havia explosão. É decidir organizar a vida financeira com sabedoria, quando a escassez sempre foi tratada como destino inevitável. É aprender a pedir perdão sem humilhação e impor limites sem culpa, mesmo que no começo isso pareça estranho para os outros. Pequenas decisões sustentadas em verdade começam a desmontar fortalezas antigas sem fazer barulho. É justamente aí que muita gente se assusta, porque esperava algo grandioso e instantâneo. Só que o céu costuma começar pela base, pelo detalhe, pela disciplina silenciosa, pela obediência que ninguém aplaude. Ler provérbios ao amanhecer, separar um tempo real de oração, parar de alimentar conversas que contaminam o ambiente, revisar hábitos que drenam, pois tudo isso parece pequeno, até que a casa inteira comece a sentir o resultado. O inimigo gosta de convencer o escolhido de que só vale a pena agir quando houver uma grande oportunidade. Mas a verdade é que o destino de uma linhagem muitas vezes muda em decisões que quase ninguém percebe no começo. Há um senso de ameaça nisso que precisa ser entendido com seriedade. Se ele continuar esperando a condição perfeita para se posicionar, o ciclo continuará usando sua passividade como abrigo. A omissão parece leve hoje, mas amanhã pode custar a continuidade da mesma dor em quem vem depois. É por isso que a urgência espiritual não pode ser tratada como emoção passageira. Quem entende o próprio chamado percebe que certas atitudes precisam começar agora, antes que a velha estrutura ganhe mais força do que já tem. E quando uma pessoa finalmente decide romper, algo muda no ar da casa. Nem todos admitem, nem todos aceitam, nem todos apoiam, mas todos sentem. A presença dela ganha peso, suas palavras ganham direção, suas escolhas começam a estabelecer um novo padrão. É aí que a família entra em contato com uma realidade que tentava evitar há anos. Porque quando um se levanta de verdade, os outros já não conseguem fingir com a mesma tranquilidade que nada precisa mudar. Existe uma razão espiritual para certos ciclos parecerem tão resistentes dentro de algumas casas. Não é apenas hábito ruim, má fase ou coincidência acumulada ao longo dos anos. Há ambientes em que confusão, divisão, ressentimento, medo e desânimo foram se tornando tão frequentes que passaram a parecer parte natural da identidade da família. E quando isso acontece, muita gente para de lutar porque acredita que nasceu para carregar esse tipo de peso. Só que o céu nunca chamou ninguém para fazer aliança com aquilo que destrói por dentro. O inimigo não precisa aparecer de forma espetacular para manter uma casa aprisionada. Muitas vezes ele trabalha no comum, no cansaço constante, na frieza entre pessoas que se amam, na irritação sem motivo claro, na ausência de direção,
na sensação de que nada vai para frente. Ele prefere famílias que já perderam a esperança de mudar, porque uma casa sem esperança se torna território fácil. E é por isso que o despertar do escolhido incomoda tanto no mundo espiritual. Quando alguém começa a discernir o padrão deixa de agir escondido. Talvez ele já tenha notado isso sem saber nomear. Toda vez que tento avançar, algo parece pulsar de volta. Toda vez que decide se aproximar mais de Deus, o ambiente fica mais pesado, surgem distrações, conflitos inesperados, cansaço fora do comum, vontade de parar. Isso não significa que ele está no caminho errado. Em muitos casos, é justamente a confirmação espiritual de que ele tocou uma área que estava confortável demais no escuro. E quando a luz entra, o que vivia da sombra reage com urgência. Por isso não basta apenas identificar o problema, é preciso responder espiritualmente a ele. Isso pode começar com atitudes simples e firmes, como estabelecer um horário diário de oração, ler salmos em voz alta dentro de casa, jejuar com propósito, tirar da rotina aquilo que alimenta trevas emocionais, buscar reconciliação onde for possível e vigiar o que sai da boca. Não é fórmula mágica, é posicionamento. O mundo espiritual respeita ambientes em que alguém decidiu parar de tratar a guerra invisível como se fosse apenas desgaste normal. E quando essa postura começa, a casa inteira entra em um campo de decisão. O que está em jogo é maior do que conforto momentâneo. Se ele não discernir, a batalha pode acabar chamando de personalidade aquilo que já virou prisão, de costume aquilo que já virou opressão, de rotina aquilo que já virou ataque. Essa é a ameaça que poucos percebem a tempo. Mas quando o escolhido desperta e se alinha, até o que parecia antigo demais para ser tocado, começa a perder força. E o próximo passo dessa jornada revela algo decisivo, porque nem toda responsabilidade significa carregar todo mundo nas costas. Um dos erros mais perigosos de quem foi chamado é achar que precisa salvar todo mundo sozinho. Isso parece nobre à primeira vista, mas muitas vezes é apenas peso mal distribuído. O escolhido não foi levantado para controlar a vida da família inteira, nem para resolver cada ferida com as próprias mãos. Ele foi chamado para se posicionar, obedecer, sustentar a verdade e se tornar referência onde antes só havia confusão. E entender isso é urgente, porque muita gente se quebra tentando assumir um lugar que nem Deus mandou ocupar. Existe uma diferença importante entre responsabilidade espiritual e controle emocional. Responsabilidade é cuidar do próprio alinhamento, vigiar as próprias escolhas, permanecer fiel, mesmo quando ninguém muda no mesmo ritmo. Controle é tentar forçar a transformação em quem ainda não decidiu se levantar. Quando essa linha se mistura, o coração se sobrecarrega, a culpa aumenta e a pessoa começa a achar que fracassou só porque não conseguiu mudar todos ao redor. Só que nem Jesus forçou consciência em quem não queria ouvir. E esse detalhe diz muita coisa para quem carrega peso demais. Isso traz um alívio santo, mas também traz confronto, porque a parte dele continua existindo e não é pequena. Ele precisa parar de terceirizar aquilo que é dele, precisa cuidar do que fala, do que alimenta, do que o tolera, do ambiente que ajuda a manter vivo dentro de casa. Precisa entender que sua presença pode influenciar sem dominar e pode abrir caminhos sem empurrar ninguém à força. Quando ele compreende isso, a culpa diminui, mas a responsabilidade verdadeira ganha contorno. Na prática, isso significa agir com firmeza e limites claros. Se a casa vive de gritos, ele pode escolher não alimentar o mesmo fogo. Se o ambiente vive de desorganização, ele pode começar a criar ordem no que está ao seu alcance. Se o padrão sempre foi esconder a dor debaixo do tapete, ele pode iniciar conversas honestas com sabedoria e tempo certo. O chamado não exige onipotência, exige consistência, e essa consistência, quando sustentada por fé, começa a produzir uma transformação que muitos só vão perceber depois de muito resistir. Há uma confirmação poderosa nisso tudo, quando ele para de tentar carregar pessoas e começa a carregar presença, discernimento e obediência a algo, se arrusta dentro dele. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e o destino fica menos confuso, porque Deus não ungiu ninguém
para ser salvador da família, mas pode sim levantar alguém para ser o ponto de virada dela. E quando essa chave muda por dentro, o que começa a acontecer no secreto prepara o terreno para uma fase em que até quem duvidava terá de admitir que alguma coisa já não é mais a mesma. A transformação que muda uma família quase nunca começa na frente de todo mundo. Ela começa no secreto, no lugar em que ninguém aplaude, no canto em que só Deus vê a luta inteira. Antes de aparecerem decisões firmes, palavras maduras e posturas diferentes, ela nasce como confronto interior. É no silêncio que o escolhido descobre o que ainda precisa morrer dentro dele, para que algo mais forte possa nascer. E essa fase é decisiva, porque quem tenta viver novidade sem tratar a raiz, acaba voltando para o velho padrão, com outra aparência. Muita gente quer o resultado visível, sem aceitar o processo invisível. Quer paz sem disciplina, quer clareza sem oração, quer direção sem renúncia, quer promessa sem obediência. Só que o céu não trabalha assim, porque aquilo que vai sustentar uma casa inteira amanhã precisa ser construído com verdade hoje. Um bom começo pode ser separar um tempo real para ler Provérbios, Salmos, Tiago e Efésios, com intenção e não por costume. Quando a palavra deixa de ser decoração e passa a ser alimento, a mente começa a sair do cativeiro do improviso. Também existe força em práticas simples que muita gente subestima. Orar com horário definido, jejuar com propósito claro, reduzir ruídos que alimentam a ansiedade, escrever o que Deus tem mostrado, rever hábitos que drenam a paz. Tudo isso parece pequeno para quem só acredita em movimento barulhento, mas é justamente no detalhe obedecido que o destino ganha forma. O inimigo gosta de convencer a pessoa de que essas coisas são básicas demais para mudar uma história. Só que são essas bases que decidem se a casa vai continuar tremendo ou finalmente encontrar firmeza. Há uma ameaça silenciosa em desprezar o secreto. Quando alguém insiste em viver só de impulso, sem profundidade, sem constância, sem raiz, cedo ou tarde a pressão do ambiente o desmonta. E o problema é que a queda de quem foi chamado não atinge só ele, muitas vezes atinge a esperança de quem estava observando. Por isso, a guerra espiritual não pode ser tratada como um acessório da rotina. Se o céu confiou a ele uma missão de ruptura, então a preparação dele não pode continuar sendo superficial. Quando o secreto é levado a sério, a presença muda antes mesmo das circunstâncias mudarem. Ele entra num ambiente e já não absorve tudo do mesmo jeito, já não reage no automático, já não se dobra tão fácil ao clima da casa. Há uma paz mais firme, um discernimento mais agudo, uma autoridade que não depende de volume. E isso confunde quem só sabe medir poder pelo que aparece. Porque o que foi construído com Deus quando ninguém viu, começa, pouco a pouco, a mexer com tudo o que parecia intocável. Quem muda de verdade quase sempre parece estranho para quem decidiu continuar parado. Isso dói, porque parte do coração ainda gostaria de ser compreendido por todos, acolhido por todos, reconhecido por todos. Mas a realidade é que a mudança mexe com um conforto emocional das pessoas. Quando o escolhido começa a agir com mais consciência, mais limites e mais foco. O ambiente não interpreta isso apenas como crescimento. Muitas vezes interpreta como ameaça ao velho equilíbrio da casa. De repente, o que antes era chamado de maturidade passa a ser chamado de distância. O que antes seria visto como firmeza passa a ser taxado de frieza. O que antes parecia necessário agora incomoda, porque obriga os outros a perceberem o quanto ainda estão presos ao automático. É por isso que tantas pessoas em processo de transformação ouvem frases que tentam trazê-las de volta ao molde antigo. Não porque estejam erradas, mas porque o novo comportamento delas faz o velho padrão perder espaço. Isso acontece em detalhes muito reais do dia a dia. Ele começa a selecionar melhor suas conversas e dizem que está se achando. Ele para de aceitar certos desrespeitos e dizem que está diferente. Ele decide priorizar oração, foco, trabalho e cura, e logo aparece alguém insinuando exagero. Só que por trás dessas reações
existe algo mais profundo. O ambiente está tentando se proteger do espelho que sua nova postura representa. Há uma confirmação espiritual nisso que precisa ser entendida com maturidade. Nem toda crítica é perseguição, mas algumas críticas surgem justamente porque a presença dele já não concorda com o que antes tolerava em silêncio. E quando a tolerância ao erro diminui, quem depende do erro para manter conforto emocional começa a reagir. Essa é a parte incômoda do chamado, porque crescer diante da própria família, muitas vezes, exige suportar interpretações injustas sem perder o eixo. Quem não entende isso, corre o risco de recuar só para voltar a caber onde Deus já o tirou. O mais perigoso seria negociar a própria evolução para ser aceito outra vez. Parece pequeno, mas é assim que muitos abortam o próprio destino sem perceber. Eles voltam a falar como antes, a tolerar o que antes os feria, a diminuir a própria luz para não incomodar a sala. Só que a paz comprada com regressão cobra um preço alto demais. E quando ele entende isso, começa a perceber que ser mal interpretado por um tempo pode ser apenas o custo de não trair aquilo que Deus começou. Chega uma hora em que o escolhido precisa parar de tratar o próprio chamado como uma impressão vaga e começar a encará-lo como aquilo que ele realmente é, uma convocação séria, espiritual e urgente. Se esta palavra esposo, o que estava escondido, mexeu com a sua consciência e trouxe à tona áreas que vinham sendo adiadas, então não é mais tempo de fingir que nada aconteceu. A maior ameaça não é a oposição de fora, é continuar resistindo por dentro ao que Deus já confirmou em silêncio. E quando alguém entende isso, percebe que o futuro da família pode estar esperando justamente a coragem que ele ainda está adiando. O que está em jogo não é apenas uma fase emocional, um desejo de melhorar ou uma motivação passageira. O que está em jogo é transformação, é ruptura de ciclo, é reposicionamento de destino. É uma nova referência espiritual surgindo, onde por muito tempo só houve repetição. E a pergunta que fica não é confortável, mas precisa ser feita. Até quando ele vai chamar de medo aquilo que já virou desobediência? Até quando vai negociar com padrões que prometem alívio rápido, mas roubam anos inteiros daquilo que Deus poderia construir por meio da sua postura, da sua fé e da sua decisão de não voltar para o velho lugar? Se esta mensagem falou com ele de um jeito pessoal, então este é o momento de agir e não apenas sentir. Comente abaixo o que mais tocou o seu coração e qual ciclo precisa ser interrompido na sua casa. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esta comunidade existe para fortalecer quem foi levantado no meio da guerra e não quer mais viver no escuro. E assista ao vídeo recomendado, porque a próxima mensagem pode revelar exatamente a peça que ainda faltava para entender por que tanta coisa à sua volta começou a se mover agora. E se ele entendeu que este conteúdo não foi apenas bonito, mas necessário, então pode fortalecer este trabalho de forma simples. Abaixo do vídeo, nas opções, é só clicar em valeu para contribuir com o canal e ajudar esta mensagem a continuar alcançando mais pessoas que também foram separadas para romper ciclos antigos dentro da própria família, porque a verdade já foi revelada, o sinal já apareceu, a confirmação já tocou onde doía, e depois que o céu mostra quem alguém realmente é, continuar pequeno deixa de ser humildade e passa a ser recusa.